partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos começando com muita alegria em nossos corações mais um programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então já anota aí no seu caderninho, no seu celular, deixa um alarme, algo para te lembrar, para entrar ao vivo na TV Mundo Maior ou na rádio, esse horário nesse programa, para acompanhar o programa, tá ok? Eu sou Caio Ismael, estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui apresentando esse programa Caminhando com Jesus, enquanto eu aprendo ao mesmo tempo com as palavras sábias trazidas pela irmã, a quem gostaria de agradecer por essa oportunidade de estar aqui, agradecer também a FEAL e tentando fazer o meu melhor aqui nessa tarefa de apresentador desse programa tão bonito. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível mandar perguntas, dúvidas, comentários de temas também para o WhatsApp. Anota aí, 11 99643 3827. E também nós estamos nas diversas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube. No YouTube não deixa de deixar o seu sininho, de compartilhar nas suas redes, de dar o joinha. No Instagram, marca a gente lá com o hashtag TV Mundo Maior, para que esse canal chegue ao máximo de número de pessoas possíveis, realmente ajudando com que a palavra vá adiante, caminha ao máximo de número de pessoas possível fora do Brasil mesmo, para que o Evangelho siga adiante, né, o Evangelho de Cristo e as palavras do nosso querido André Luiz. Então, o tema hoje que a irmã trará é um tema relacionado a palavra e a sua força criadora. E aí, irmã, realmente a palavra cria, irmã? É isso? Estamos aqui ansiosos para ouvi-la. Boa tarde, irmã. O nosso programa semanal, semana a semana, dia após dia, vamos nós caminhando com Jesus até Jesus. Vamos nós caminhando em uma esfera, em uma dimensão que vamos, cada um de nós vai fazendo o seu caminho, e todos nós juntos, porque cada um que faz o seu caminho faz por todos nós. Essa correlação entre a nossa unidade e a totalidade é muito importante de ser percebida, para que nós sintamos solidão, abandono, desprezo. Esta semana encontrei essa dor e essa angústia em certos corações, que ficam ligados muito à aparência e a uma observação numérica, quantitativa da ação benemerente ou da ação caritativa. Não, não façam isso, porque é um erro, é um equívoco. Erro é uma palavra pesada, né? É um equívoco. O equívoco é algo que a gente pode superar, não é? Com mais facilidade, não é tão pesado da gente olhar para ele. Então, nosso coração se envolve nas vibrações do amor a Deus, agradecendo a oportunidade dessa programação na TV Mundo Maior, no portal mundomaior.com, na beleza das casas André Luiz, no legado e da força, da raiz dessa árvore que vai com seus galhos longos e as suas florações e seus frutos, alcançando os famintos de verdade. Porque tem os falsos famintos que já estão saciados e não precisam deste pão. Não estariam lá com o Cristo na multidão dos 5.000, no primeiro milagre do pão, chamado 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, né? Presentes, os pequenos também. E curioso porque ele faz o primeiro, né? O primeiro não, porque é o primeiro passo, né? Do miraculo ou daquela força de realização que ele tinha. Foi as bodas de Caná, não é? Foi a primeira aparição dele, assim, como algo fenomênica, para atrair aos ouvintes a sua voz. Vejam que os fenômenos são secundários, porque o que importa nos fenômenos
é abrir os olhos nossos para olhar para Jesus. Você chega também à casa espírita e muitas vezes em dor profunda, em dificuldades financeiras enormes, em desemprego, e parece que vem uma calmaria. Você vem no meio de uma tempestade, o barco quase afundando, e de repente é como se Jesus olhasse para você através da nossa palavra, da leitura do Evangelho, daquele carinho no portão, do abraço, lá na sala de passe que você recebe. Né, tem sempre alguém sorrindo e dizendo: calma, não tenha medo, eu estou aqui. Essa é a palavra que ele fala aos pescadores lá naquele momento em que está a tempestade e ele vem andando sobre as águas. Enfim, queridos, caminhar com Jesus é caminhar com sua resplandecência enorme, maravilhosa. E hoje o tema mais essencial é a palavra criadora. Jesus, o fenômeno existe. Ele vem com uma série de manifestações fenomênicas, mas depois das manifestações fenomênicas, seja a sua cura, seja aquela solução para aquele problema. Muitas vezes você até escuta a espiritualidade daquela casa, ou escuta a palavra que saiu dos lábios daquele ser que te orientou, mas você não cumpre, não dá cumprimento, não realiza. Então é como se não fora nada. E aí as situações pioram, e aí você vai de novo, você retorna, aí tem um segundo encontro. Ou seja, a maturação do espírito, do nosso espírito, a fecundação da palavra de Deus em nós, vive através das nossas experiências de dor ao encontrar o amor. O tema hoje é isso, a palavra criadora. Nós acabamos de sair de 2 encontros sobre o sofrimento, o sofrer. E aqui nós vamos olhar para o que existe atrás do sofrimento e do sofrer, e do quão importante é o construto, ou a construção dentro de nós, da palavra de Deus como força criadora em nossas vidas. Ela cria. Deus disse: haja luz. Não é? Havia abismos, né? Era tudo escuro, a escuridão. Não havia nada sobre a face do abismo, digamos. E Deus disse: haja luz, e a luz se fez. É incrível, foi com a palavra que a criação tem início. Então, a nossa criação também, a criação daquele homem que vai substituir o homem velho pelo homem novo. O homem novo não é em idade, o homem novo é um homem renovado, né? Renomeado, eu iria dizer aqui, né? Veio assim forte na minha mente, renomeado, ou seja, de novo ele disse: haja luz em sua vida, Pedro, haja luz em sua vida, Tiago, haja luz em sua vida, João, haja luz em sua vida, irmã Eliana, Caio, você que está nos ouvindo, haja luz. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é pão para a nossa vida, mas pão mesmo alimenta a anemia que nós temos no terreno da fé, no terreno da esperança. E a última das virtudes teologais, né, chamadas teologais, que é o Logos de Deus, é por onde nós encontramos Deus. Vejam que essa palavra é importante, teologais, Deus, Logos é o conhecimento de Deus. Eu tenho através das virtudes, fé, esperança e caridade, é linda, não é? E a última é a mais difícil delas, porque inclui o meu relacionamento com o próximo e o dar, até às vezes, do que não tenho. Paciência um tanto mais no lar, esposo, filhos, nas amizades. Parece que a gente só sabe viver quando está tudo bem. Nós não sabemos nos relacionar com a palavra criadora na transformação do outro. Nós queremos que o outro acorde de manhã de uma forma diferente ou renovado. Nós não temos a paciência educadora que o Cristo nos ensina. Caminhar com Jesus é aprender a educar-se educando. É aprender a coragem de saber falar com o outro, na mudança do outro, na percepção do que é importante para que a situação toda mude, a coragem de usar a palavra, de ter na palavra o seu instrumento de iluminação do outro. Você vê o outro caindo, vê que o outro vai dar em um lugar muito ruim e não tem coragem de agir.
As sombras amarram nossas mãos, temos medo. Mas não existe medo no amor de João, né? Hoje nós estamos abrindo nossa fala com o Evangelho de João. Esse estudioso, ele fala que Mateus, Marcos, né, Lucas, eles escrevem como se estivesse num caiaque, né? Remando em correntezas, porque eles estavam vivendo momentos muito difíceis. João era muito jovem e era o discípulo bem jovenzinho, né? Na qual ele fala, Maria, na hora da cruz, foi o único que teve coragem de ir até os pés da cruz naquele dia, junto de Mãe Santíssima, de Maria. E ele diz: aqui está tua mãe, olha, olha o teu filho, para mostrar a continuidade da nossa vida em nosso próximo. Veja, uma palavra dita no momento de dor. Então, João é o que fica, é o que permanece, porque todos os outros têm vidas, já têm idades mais avançadas. Né, então, João, como se diz, né, era muito procurado, inclusive, porque ele tinha a história dentro dele, ele tinha um legado vivido, né, com o Cristo. Então, esse estudioso fala que o Evangelho Joanino de João é como como se ele remasse num largo lago plácido. Ele vai devagar, ele vai trazendo, é verdade, ele vai pontuando coisas que a gente se assombra e que não há nos outros. Nos outros são registros, parece, mais históricos. O dele é uma contemplação da vida de Jesus. Ele teve espaço para isto, né? Lá em Éfeso, quando fugiu para Éfeso, quando ficou em Éfeso, prisioneiro, inclusive, não é? Então vamos lá. João veio mostrar o caminho para a luz. Olha que bonito. João diz, né? Ele veio nos mostrar o caminho para a luz. E ele lembra, então ele começa dizendo: antes de tudo havia a palavra era presente em Deus. Deus presente na palavra. A palavra era Deus. Vejam a força da afirmação joanina. Desde o princípio à disposição de Deus. Veja o verbo. E o Verbo se fez carne, diz João. Ou seja, nós temos em Cristo o Messias, o esperado, nós temos a palavra viva. Até Jesus, nós temos aquele que lê a palavra, decora, é bonito, coloca na ação do coração, mas não se transforma com a palavra. O Cristo é o profeta que vem e vive a palavra. Nós temos um exemplo muito perto de nós, por isso dizemos o homem bom, o homem cristão verdadeiro. Aqui em Minas, agora 30 de junho, celebramos, inclusive, em Uberaba, o final, né? A data de partida dele, a grande criança nascida em Pedro Leopoldo, né? Nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ele não só escreveu ou trouxe a palavra em mais de 400 obras, 460, né, 440, não tenho, eu sempre esqueço o número exato, mas vou até decorar porque é importante, né? São 400 obras, espalhadas todas em obras de caridade. Então ele fez da palavra o pão também, porque geralmente os centros de oração, nossas casas de oração, o centro espírita que nós chamamos, onde temos a codificação kardeciana como assim o eixo de nossas vidas, a livraria faz parte, é importante a transmissão do pão da palavra, é importante a não esquecer daqueles que estão nas filas pedindo alimento, e não esquecer também daqueles que estão na fila pedindo o alimento da palavra, o conforto da esperança, a prova da fé, que vem através dos fenômenos que você vive quando encontra esse espaço. É muito lindo. Então, João diz isso na abertura da sua palavra. Tudo foi criado por meio dele, nada mesmo veio a existir sem ele. O que veio à existência foi vida, ele escreve com vida maiúscula, e a vida era a luz pela qual se devia viver. Só de termos vida, isso deveria ser uma oração viva. Nós deveríamos olhar a nossa vida, a nossa respiração, nosso corpo, tudo que somos e temos como esse espaço. A luz da vida brilhou nas trevas. As trevas nada puderam fazer contra a luz. É tão importante esta palavra, porque muitas vezes nós queremos iluminar as trevas. Treva e luz se opõem, eles se negam, são negações. Onde há trevas não há luz, onde há luz não há treva.
Existe trevas? Sim, existe escuridão onde a luz ainda não alcança. Dentro de nós temos vales sombrios que a gente não alcança. Nós temos trevas em nós onde a luz ainda não está clareando os nossos caminhos, fortalecendo os nossos testemunhos, trazendo-nos de uma forma criadora. A nossa palavra é fraca para nós mesmos. Então, claro que ela não vai ser forte para o outro, porque não convence, não traz ternura, não transmite fluidos fortes. Quando você olha para aquela pessoa que tem um discurso só aqui nos lábios e não no coração, a palavra ainda não é viva. Veja, o tema de hoje é isso, a palavra criadora, a palavra que cria, né? Jesus vem a nós. João diz isso aqui. Nós não vamos até Jesus. Jesus vem a nós. É lindo, ele veio. Ele foi enviado, ele cresce. Aos 12 anos já está no templo, né, com a Torá dentro do coração e com os versos e com a beleza bíblica. E ele vive a palavra. E ele vem pregar lá dentro do templo, ele prega nas ruas, onde ele está falando. Ele reúne nas festas judaicas, ele partilha das construções, e sempre com a palavra de Deus nos lábios, sempre chamando a todos, transmitindo a todos o ardor que ele carregava de estar com a palavra de Deus dentro de si. Essa é a importância. As trevas nada puderam fazer contra a luz. É maravilhoso isto. Esse é o verso 1, a luz da vida. É os primeiros cânticos aqui na letra. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Então ele veio até nós. Para que ter medo? A gente fala isso porque nós temos aí os que nós chamamos, né, dos vários movimentos em que ele prova, né? Nós temos o primeiro sinal dele, que foi a transformação da água em vinho. Nós temos o segundo sinal, né, que a gente chama na festa da Páscoa. Ali vem João falando sobre tudo isso, de forma muito bonita. Mas o que é importante é ele mostrar que Ele é a palavra de Deus para as nossas vidas. E a palavra cria mundos. Escolhemos hoje aqui buscando, o Caio achou ao buscar um texto muito lindo do livro Benson, né? E Paz, do nosso querido Emmanuel, através desse lápis vivo, desse lápis eterno que nós celebramos 30 de junho, Senhor Deus, nesse ano 2024, oramos lá no túmulo, fomos até lá, de uma forma graciosa, fomos, claro que ele não está lá, mas é um ato de ir, de estar nos limites da história, né? E encontramos pelo caminho pessoas indo ver, ouvir tudo isso. Então o verbo se fez carne, ou seja, nossa palavra ela se transforma em ato. Então, precisamos cuidar dela, porque ela pode criar negatividades em nosso próximo, impotências, ela pode destruir o nosso próximo e nos destruir, porque quando destruímos alguém, nós escurecemos, nós trazemos trevas. É como se nós apagássemos aquela chama. É sério isto. Olhe para você mesmo. Você tem celebrado a chama, ativado a chama na sessão em que você trabalha, nos relacionamentos que você tem no lar? Você tem acendido a luz positiva no elogio, ou na observação de algo bom do outro? Tem conseguido, com a palavra, acender a iluminação daquele defeito, daquele vício que pode atrapalhar o caminho daquele ser e o seu progresso, o seu crescimento, a sua vitória sobre si mesmo? Aí dizem alguns, mas não vão gostar do que eu disser. Claro que vão. Talvez não naquele momento, mas depois vão cair em si. Todos nós voltamos a essa origem, e aí, mas nós deixamos o nosso testemunho. O Cristo é isso. Um dia que nós falarmos, Cristo me deixou, não. Ele vai mostrar todas as vezes que ele veio a nós, no chamado para o seu trabalho, na revisão dos seus atos, mostrando as falhas aqui e ali. Nós mutuamente nos educamos.
Não tem alguém, mestre, pronto a educar sempre. O educador, ele se educa continuamente no relacionamento que mantém com o educando. Ele é um educando, educando. Não dá para ser um educador se ele não é um educando, se ao educar, ao tomar o outro como educando. Essa é a relação muito bonita com as palavras que nosso querido e também saudoso Paulo Freire nos trouxe. A gente tem muito carinho com ele. Tenho me dobrado pessoalmente em alguns momentos a escrever as memórias, em que numa singular história estivemos juntos, em um trabalho lindo, educativo. Que Deus nos abençoe hoje, então. Que a luz de Jesus esteja sempre em nossos corações. E gratidão ao FEAL, agora aqui finalizando esse primeiro movimento das nossas observações e passando a palavra ao nosso Caio Ismael daqui a pouco. FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Ah, sempre temos abalos. O caminho espiritual, ele é visitado pelo antagonismo, ele é posto à prova. Mas quanto mais difícil a tempestade e você pensando que o barquinho... Não, ele veio até nós, ele vem até nós. E você aí no seu lar, não é que tem a sua casa espírita, está lá, e os desencontros, os dissabores, ore, e entregue a ele. Ele veio, ele está aí com você. Você acordará com uma palavra diferente, você verá que o mundo guiou aquela pessoa para outras experiências. Sabe, é, é preciso partir, não é? A gente não parte o pão para espalhá-lo. Não foi assim o milagre, o primeiro grande, não? Não, eu sempre falo o primeiro foi as bodas de Caná, mas a água transformada em vinho foi para quê? Para servir, para dar. Então a palavra cria, cria até alimentos, amplia a nossa visão da vida. Real querida, Fundação Espírita André Luiz, Casas André Luiz, vocês todos que estão aí, nossa querida Guiomar, nossa Regina Prata, a Edi, né, Thaís, por favor, né? Todos vocês, maravilhosas almas em serviços contínuos, prossigam em suas jornadas. Nós precisamos dessa fala, dessa palavra, desse lugar criador que nos dá a oportunidade também de fazer esse trabalho tão lindo e partilhar dele. Até já. A palavra cria, co-cria. Você é um co-criador. Você não é Deus, mas ele é o Pai. Há em você o impulso para a criação. É natural. Observe o que você tem criado à sua volta. Desespero, dor, vazio, deserto, solidão. O que é que você tem criado? Preste atenção no seu falar, na sua palavra. O que é que você está pondo como semente na alma do outro é o que você colherá dele ou de outros. Esta é a verdade, causa e efeito, né? Até já, grande abraço, uma alegria imensa, sempre caminhando com Jesus. Até já. Irmã, e falando em palavras que a senhora trouxe para nós temos a bênção de termos aqui a TV Mundo Maior, levando justamente a palavra adiante, né? É tão difícil achar uma televisão, uma rádio que leva boas palavras, palavras espíritas, o evangelho. Então, a você que está nos assistindo, nos ajude, ajude a FEAL a levar mais adiante ainda a palavra. E por isso, eu vou trazer para você os telefones para você se tornar um amigo da Boa Nova. E aí você é só ligar no telefone, se associar, e aí mensalmente passar a contribuir ou esporadicamente, e aí você vai receber conteúdos, promoções, informações da TV Mundo Maior, da FEAL. Então, anota aí o telefone, é o Clube Amigos da Boa Nova, é o WhatsApp 11 97251 0272, ou fixo também, 11 24 58 32 14. E aí você vai se tornar um amigo da Boa Nova e ajudar que essa palavra vá adiante. E não esqueça também do portal mundomaior.com.br, onde tem todo o conteúdo programático da TV. Bom, vamos então ao texto trazido, mencionado pela irmã.
Esse texto é o item 38, Criação Verbal, do livro Bênção de Paz, de nosso querido Emmanuel, e pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. E começa com uma referência bíblica. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Jesus, Mateus 5:37. Vamos lá, aqui Emmanuel nos traz, que tem tudo a ver com a fala da irmã e uma sincronicidade muito legal de observar. Toda frase no mundo da alma é semelhante a engenho de projeção, suscitando imagens na câmara oculta do pensamento. Temos, assim, frases e frases, duras como aço, violentas como fogo, suaves como brisa, reconfortantes como sol, mordentes quais lâminas, providenciais como bálsamos. E Emmanuel aí vai continuar trazendo sempre duas palavras, uma de luz e uma de trevas, como a irmã disse que elas não se misturam. Então Emmanuel traz exemplos disso. À vista disso, todos nós carregamos no estoque verbalístico palavras e palavras. Palavras bênçãos, palavras armadilhas, palavras charcos, palavras luzes, palavras esperanças, palavras alegrias, palavras promessas, palavras realizações, palavras trevas, palavras consolos, palavras aflições e palavras problemas. E aí Emmanuel continua: sabendo nós que o Criador, ao criar a criatura, como a irmã disse, né, criou nessa mesma criatura o poder de criar, que a irmã trouxe para nós, Deus nos fez co-criadores do mundo, né? É forçoso reconhecer que toda frase cria imagens e toda imagem pode criar alguma coisa. E aí Emmanuel encerra esse texto. Saibamos, assim, compor as nossas frases com as nossas melhores palavras. Olha que forte isso. Saibamos compor as nossas frases com as nossas melhores palavras, nascidas de nossos melhores sentimentos, porque toda peça verbal rende luz ou sombra, como a irmã disse, não se misturam, ou é luz, toda palavra ou é luz ou é sombra, felicidade ou sofrimento, bem ou mal, para aquele que lhe faz o lançamento na criação. E foi legal perceber com esse texto que eu nunca tinha percebido isso, e com a fala da irmã eu percebi, não existe meio termo, ou é boa palavra ou é má palavra. Então, com essa passagem tão linda, eu queria até retornar com a irmã pelo finalzinho da fala dela, ao perceber o nosso entorno, as nossas circunstâncias, é uma forma, irmã, de a gente perceber quais palavras nós temos emanado, quais palavras nós temos dito, é um sintoma o que acontece ao nosso redor, ou não é bem por aí, irmã? E com essa pergunta, deixo para a senhora, deixo aqui minha gratidão, meu abraço a toda a rede, minha felicidade de estar aqui apresentando o programa, e boa tarde a todos, até o próximo programa, com a senhora a palavra. Vamos então aqui seguindo a nossa terceira parte, né? Primeira parte, a abertura. Vamos finalizando aqui o nosso trabalho maravilhoso de hoje. É um momento muito especial nós observarmos quantas dimensões tem a palavra. Esse texto de Emmanuel, pequeno, conciso, é maravilhoso, porque você pode desdobrá-lo sabe, dimensão de buscar em si mesmo aquilo que eu estava fazendo um pouco antes. Observar o seu ser no mundo, observar o seu estar, para que você possa observar as palavras que você está colocando ao seu derredor. A palavra, o texto hoje é justamente sobre isso, a palavra criadora, ela co-cria. Uma passagem linda no Livro dos Espíritos, que até tentei procurar aqui enquanto o Caio falava, mas não encontrei. Mas é muito linda, porque traz esse conceito do homem como aquele ser que foi escolhido por Deus para cocriar com ele o mundo das palavras. E você já viu Deus? Será que nós podemos ver Deus? Nós intuímos Deus, nós sentimos Deus, mas vê-lo assim como eu te vejo agora? Um minuto, um segundinho. Faça essa pergunta a si mesmo, a si mesma. Eu já vi Deus.
Muitos de nós temos perguntas, temos até respostas prontas. Vejo Deus na criança, na flor, vejo em tudo. Mas espera, não é nessa descrição imediatista que a gente está falando aqui agora. Sim, ele está em toda parte, ele é o Criador, ele é uma frase, mas será que eu vejo com os meus olhos? Eu olho com o olhar e penso ali, é Deus, toco as coisas com esta imagem dentro de mim. Essa pergunta é importante porque eu a ouvi na Federação Espírita de São Paulo uma vez, numa palestra, quando eu ainda morava lá na minha juventude, e o palestrante falou justamente isso. Eu vejo Deus não como uma informação, como o olhar dele me olhando, porque para que eu veja Deus, Deus precisa me ver, não é? Não é correto isso? Como é que eu vou ver Deus se ele não me olhou, se ele não está à minha frente, se eu não estou com ele? Como é estar com ele? Isso é a nossa programação. Caminhar com Jesus até Jesus é o nosso caminho. Por quê? Porque ele é o caminho que nos mostra como é estar com o Pai. O que que Jesus fazia para estar com Deus? Ele primeiro estudou profundamente o Antigo Testamento e ali define-se Deus. E ele consegue fazer uma leitura da Torá, né, do texto básico judaico, hebreu, dos hebreus, né, aqueles textos que foram recebidos por profetas, de uma forma maravilhosa. A gente sempre até faz aquele comentário do profeta Isaías e o quanto Jesus tem afirmações que a gente diria dos lábios do profeta Isaías, como Isaías é próximo, né, de Jesus nesse sentido. É importante demais nós termos esta colocação em nossos caminhos, para que nossas vidas possam, então, dar um passo mais real na direção dessa construção da palavra criadora. Será que a minha palavra está criando? Para que a minha palavra crie, eu preciso pronunciá-la com este teor de que ela é luz. Porque ele disse: haja luz. Como é o mundo das minhas palavras? Estou falando assim mais devagar hoje, mais porque é importante demais. Temos nos perdido nas palavras. Temos entrado em um automatismo linguístico, vamos dizer, na área da linguagem, que é nefasto. Não há reflexão. O Evangelho Joanino é justamente como disse esse autor, ele não é um caiaque nas correntezas, ele é um barco, né? Ele está remando de forma vagarosa e ali, manso, você vai descobrindo coisas lindas no relato de João. Atrás da grande percepção de que a palavra é criadora, está um medo. Existe ali um medo dentro de nós de olhar para esta verdade. Porque você vai ver que o mundo triste, sombrio, foi criado com suas palavras. As suas palavras expressam que sentimentos? Que palavras você tem usado mais diariamente, cotidianamente? Faça uma observação, faça um registro, faça um estudo de si mesmo. Não é ficar observando a fala do outro. É observar o efeito da sua palavra no outro. É criador, é criadora, é estimulante, é amorosa, é amiga. O que que você comunica? Veja, nós estamos na TV Mundo Maior, no portal Mundo Maior. É comunicação, ação comum que atinge, que encontra você. A gente tem medo de ver o mundo que nós mesmos criamos com a nossa palavra. Nós sempre estamos na vítima, responsabilizando o outro, que nos devolve simplesmente a palavra que demos a ele. Eu não vejo, não consigo observar, acho injusto. Eu não percebo que co-criei aquele universo à minha volta. Mas eu não disse nada, às vezes não digo nada, não são palavras, são gestos. Um silêncio num lugar inadequado a uma pergunta
fala mais alto do que qualquer palavra. O outro perguntou, ele precisa da resposta. Ele não perguntou pro nada. Onde estava Deus em você que não ouviu? Deus está? Então, João nos coloca frente ao Cristo que veio até nós para mostrar que todos que foram a ele, até o oficial, né, que pertencia à corte, quando pede para curar o filho dele, foi a palavra, vai, ele está vivo, ele não, né, Jesus anuncia o fenômeno, como nós dissemos, existe para atrair você, né, para atrair você para um mundo novo. Deus renova suas forças, cura uma moléstia, te dá força para isto e para aquilo, mas você não lê como mão de Deus na sua vida. Você dá a você mesma, ou a você mesma essa autoria. Você é o criador, não é o co-criador. Essa palavra trazida pelo Livro dos Espíritos é muito importante para nós. A gente vai deixar só sugerido, e na próxima semana nós vamos dar uma continuidade nesse tema, ele é muito importante. Ninguém jamais viu a Deus. Vemos Deus, afirma o Evangelho de João, quando nos amamos uns aos outros. É no Evangelho de João que Jesus, veja, João narra um detalhe. Quando você está de caiaque, ali você narra o fato de uma forma sucinta. Mas se você está passeando, né, essa é a imagem que esse escritor, essa percepção, né, dessa tradução traz. Ele conseguiu ver essa calma, os detalhes que João aponta na fala de Jesus. Nós vemos Deus quando nos amamos uns aos outros. Quando ele vai se despedir lá na frente, né, que ele vai se despedir, ele disse, eu preciso ir, se alegre, porque eu vos enviarei, né, o Santo Espírito de Deus. A gente já comentou isso em alguns programas atrás. Né? E Jesus completa. Tudo que pedirdes em meu nome ao Pai, ele vos dará. Mas, tem um contudo. Tem, né, nos outros evangelhos, esse mas tá meio, não está tão mas assim, né, vamos dizer. Em João é claro esse detalhe. Há vários detalhes que a gente observa no evangelho joanino são incríveis, porque muda tudo. A porta é estreita, por exemplo, a gente só lê que a porta é estreita, mas aí tem um pedacinho a mais. O caminho que ela conduz também é estreito, a gente só pensa que é a porta, né? Ando, faço o que quero, não mudo hábitos, continuo como sempre sou. Ah, isso é balela, isso é aquilo e aquilo, críticas em cima de críticas. A crítica é destrutiva, mas são palavras destrutivas em nosso universo. É doloroso. Palavras de dor, causando mais dor. Mas, então diz assim, tudo que pedires ao Pai, que está no nosso Pai, né? Meu Pai que está no céu, vos será dado em meu nome, se pedirdes em meu nome. Mas é preciso que vos amem uns aos outros. Então, aquele companheiro de jornada precisa do seu amor, e esse amor está ligado à, à coragem moral. O medo nos impede de viver o Cristo, porque você terá que dizer coisas que são sérias e que são profundas, como isto. Olha, isto é trevas. Se você continuar nesse caminho, como que vai ser lá na frente? Na verdade, é muito sério. Você não ter coragem, por amor, a apontar uma característica daquele ser que lhe atrapalha o caminho, atrapalha, às vezes, até a própria transmissão do Evangelho, o próprio testemunho que este ser precisaria dar na sua família, no lugar onde trabalha. Ao contrário, ele dá exemplos contrários. Então, ele trevas, não é luz ali. Então, que luz ele carrega? Como pode alguém crer nele? E assim, as religiões, assim, nós vamos crescendo na experiência de trazer luz a quem está em trevas. E também abriremos no percurso da nossa vida, por isso que é importante esta instância da verdade íntima,
você também trará ao redor de você aquele que mostrará a você as suas trevas, para que você possa iluminá-las. Se você não imagina que elas existam, como poderá transformá-las em luz? Vamos aos términos já, os poucos minutos que nos restam na oração de hoje. Senhor amado, obrigada pela presença do Teu Santo Espírito em nós na data de hoje. Ele gera vida, a presença de Deus, como uma ave faz com seus ovos no ninho. Ele se assenta sobre eles. Os ovos não veem a ave. Na verdade, eles não nasceram ainda. Veja que imagem cálida, terna, linda, para que nós levemos adiante, pensemos que Deus está sentado sobre nós, olhando-nos. De que maneira você vê Deus atuar como a ave, um ninho das circunstâncias incertas da sua vida? Será que você consegue ver Deus assim? Então, a pergunta que nós vamos deixar para o próximo encontro nosso é: como você vê Deus em sua vida? Ou o seu testemunho, nunca vi Deus? Será que eu quero ver Deus como você não está nos vendo agora? Ele está aqui entre nós. Sim, Ele corre em nossas veias. Oh Deus, gratidão pela vida que eu tenho, pela respiração, pelo ar que adentra o meu ser. Obrigada por este programa, pela FEAL, gratidão por tudo, Senhor. Tá vendo? O que você vê surgir como resultado dessa convivência com Deus? O que você vê Deus gerando, tá vendo? Nas partes inacabadas de seu caráter. Será que você vê Deus atuando nas partes inacabadas do seu caráter? Ou seja, nas transformações morais que você precisa fazer? Assim, ó Deus, ó Pai, fecha teus olhos, eleva teu pensamento, roga a Deus, Senhor, quero sentir-te no amor ao próximo. João diz, vemos Deus quando amamos. Mente quem diz amar a Deus quando não ama o seu próximo, porque Jesus trouxe a imagem e semelhança dele para nós, para dar a imagem real do que é estar com Deus, é estar com o outro, para o outro, à mercê das necessidades do nosso próximo, a serviço sempre, a serviço. É maravilhoso. Com a bondade divina sentando sobre nós, como a ave assenta em seu ninho, para fazer gerar o voo das futuras aves, Deus enviando Jesus e a sua palavra linda, através dos evangelistas, assenta-se sobre nós e nós voaremos. Também espaços de beleza, bondade e perfeição. Esse é o desafio. Deus deu a nós essa capacidade de criarmos, de gerarmos vida com a palavra. Deus, transforme minha alma. Peça agora aquela incompletude que você traz que se complete, aquela tristeza para que lhe dê paz. Ela é necessária. As saudades, nossa, são vida, memórias, lembranças, luzes. A dificuldade, ela é a força que te conduz para a superação. Não quero um indivíduo perfeito, quero um indivíduo com espírito de superação. É isso que Jesus nos ensina, é isso que Deus traz para nós, quando nos dá a palavra como meio de crescimento, como fermento que leveda a nossa vida inteira de paz e de bênçãos. Senhor, Senhor, assim nos despedimos nesse encontro, deixando nosso abraço carinhoso, nossa gratidão imensa e intensa também. Que, que momento lindo a gente viver juntinhos aqui, observando o nosso falar, aprendendo que a nossa palavra cria, gera vida ou morte, paz ou tumulto, e passarmos a cuidar da semeadura das nossas palavras no mundo. Boa tarde, fiel. Boa tarde, ó Deus. Boa tarde, Jesus. Boa tarde, bons amigos espirituais.
que nos cercam, nos guardam e nos guiam. Até o próximo encontro. Você acompanhou Caminhando com Jesus.